Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Sonq Plus 2025. Essa linha que passou por modificações importantes, inclusive de bateria. A gente vai citar isso para vocês. Como vocês provavelmente já perceberam, hoje a gente vai falar sobre o consumo urbano desse carro. Lembrando que é um SUV grande, mas é híbrido plug-in. Então, será que é realmente tão econômico quanto dizem? Faz mais de 30 km por litro? Vamos descobrir hoje na prática. Lembrando que vamos rodar aqui um trecho 100% urbano de aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, dirigindo no modo Eco. Já falo melhor desses modos de condução para vocês, mas veículo abastecido 100% com gasolina, e claro que a gente vai dirigindo de forma bem econômica para no final a gente comparar a nossa média com a média informada oficialmente pelo Inmetro. E um pouquinho antes da gente começar na prática o nosso teste de consumo urbano com o Sonq Plus 2025, vamos a algumas considerações. Vamos aqui em configurações, energia. Estou deixando aqui, ó, para ficar bem claro para vocês, intensidade da regeneração, já vou explicar isso, está em alto, tá? Mas isso aqui basicamente não muda nada no consumo. Ele só ajuda a frear de forma mais intensa. Eu já explico isso para vocês. E aqui uma outra questão. A gente vai fazer esse teste hoje duas vezes. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai conferir somente uma parte do trajeto, mas depois eu vou repeti-lo em modos diferentes. Primeiro que a gente vai fazer é o seguinte: a bateria aqui está em 47, então eu vou programar aqui o carro para manter a bateria em 47 no modo Save. Isso significa que quando chegar em 47%, ou quando começar a baixar disso, vai ligar o motor a combustão para recarregar a bateria. Se eu deixar no modo automático, ele vai entender o que é melhor para o carro naquele momento e de repente usar mais bateria ou usar mais o motor a combustão. Então primeiro vamos usar o modo híbrido, digamos que convencional, como se fosse um híbrido HEV ao invés do plug-in, né? E depois a gente testa a total eficiência de um plug-in, que seria utilizando a bateria, depois você recarrega na tomada, para ver a diferença de consumo. Outra coisa, vou deixar aqui o modo de condução no Eco, como vocês podem ver, e o modo aqui de eletricidade em HEV, ou seja, do tipo híbrido. Se você quiser, você pode selecionar o EV, que ele vai 100% do tempo andar em modo totalmente elétrico. Então serve, por exemplo, para você chegar a algum lugar sem fazer barulho, ou até mesmo se você quiser economizar combustível, já que você pode, por exemplo, com a autonomia da bateria, andar em circuito urbano aqui sempre no elétrico e depois ir recarregando. Como não é o nosso caso, vamos deixar aqui no híbrido. Vamos lá então começar esse nosso teste. Vou deixar aqui na tela de energia, onde a gente consegue ver ali o gerenciamento da bateria e também do motor a combustão, para a gente entender o que ele está usando naquele momento. Lembrando que esse primeiro teste com a bateria em modo Save, que como eu falei, ele vai preservar aqueles 47% ou 46% mais ou menos que eu programei aqui na multimídia. Agora a gente pode ver que ele acabou de ligar o motor a combustão e ele está junto com a bateria mandando tração, junto com o motor elétrico no caso, né, mandando tração para as rodas. Já vou falar melhor do conjunto mecânico. Uma coisa bem importante para a gente lembrar aqui é que esses testes que a gente faz aqui de consumo no canal são só para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão que outro. Se essa diferença fica muito grande. Por quê? A gente testa modelos em horários diferentes, em dias diferentes, em temperaturas diferentes, então a gente não pode fazer uma comparação totalmente direta entre dois modelos. Para isso, a gente precisaria andar com os dois carros juntos, um atrás do outro, sofrendo as mesmas variações de velocidade, de semáforo, de temperatura e etc. Como não é um caso, é só para a gente ter uma base. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês: deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do teste, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like. Fechou? Vamos então falar de conjunto mecânico, que é um pouquinho complexo aqui nesse carro. Como base, a gente tem um motor 1.5 a gasolina aspirado de ciclo Atkinson, que a gente sabe que é um ciclo, ao contrário do Otto, ele foca mais no aproveitamento daquela energia que você está gastando. Então digamos que ele é um pouco mais econômico, não é voltado ao desempenho. E esse motor 1.5 rende nessa linha 2025
105 cavalos e 13,8 kg de torque. A BYD não mencionou essa informação em praticamente nenhum lugar, mas na ficha técnica do modelo 24 e do 25, a gente percebe que o modelo anterior tinha 110 cavalos, então ele perdeu 5 cavalinhos, apesar de manter o torque. Mas o interessante é, aqui a gente tem um SUV bem grande, então logicamente esse motor 1.5 aspirado não seria o suficiente para entregar um desempenho interessante para esse carro. Então a gente tem também um motor elétrico, esse com 194 cavalos e 33,1 de torque. Na linha 2024, segundo a ficha técnica da BYD, eram 179 cavalos e 32,2 de torque. Então a gente teve uma pequena perda de potência no motor 1.5 aspirado, mas em contrapartida o motor elétrico ficou mais potente e com mais torque também. A combinação de tudo isso é o que? No modo híbrido ele tem até 235 cavalos. Lembrando que em carros híbridos não basta somente somar as duas motorizações. A conta não é tão simples assim, porque o motor a combustão ele tem uma faixa de rotação que ele consegue entregar essa potência, esse torque máximo, e o motor elétrico tem uma faixa diferente de rotação. Nem todos os motores elétricos entregam potência exatamente a 0 RPM, tá? Alguns, por exemplo, entregam em 15.000 rotações. Acontece que ele chega a essa rotação muito mais rápido do que o motor a combustão. Mas enfim, eles tendo rotações diferentes, você tem que descobrir qual que é o pico de energia onde eles conseguem entregar a máxima potência. Então não basta somar esses números que eu acabei de passar para vocês. Até por conta dessa complexidade, a BYD infelizmente não informa pra gente qual que é o torque conjunto desses dois modelos, o que é uma pena, né? Mas posso dizer que ele tem sim um bom desempenho e a gente vai mostrar isso na avaliação completa e também no vídeo de viagem. E se estamos falando aqui de um modelo híbrido, sobretudo por ser plug-in, a gente precisa citar o conjunto de baterias. Aqui, como nos modelos da BYD, a gente já bem conhece a bateria Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. O que isso significa? Em comparação com uma bateria do tipo NMC, que é níquel manganês cobalto, a LFP, caso dessa aqui, ela é mais segura. A gente encontra até mesmo vídeos da própria BYD perfurando a bateria e ela não explode, não pega fogo, não acontece nada. Então nesse ponto ela tem uma maior segurança. Qual que é o ponto negativo? Ela tem uma menor densidade energética. Isso quer dizer que se você pegar duas baterias exatamente do mesmo tamanho, eu falo em dimensões mesmo, uma NMC e outra LFP, como essa aqui, nesse modelo aqui você vai conseguir armazenar bem menos energia. Ou seja, vamos supor que você pega uma bateria de 1 metro. Cabe muito mais energia nessa bateria de 1 metro se ela for do tipo NMC. E cabe muito menos na LFP. Então você ganha de um lado e perde do outro. Isso é normal no mundo automotivo. E aqui a gente tem uma capacidade informada pela BYD de 18,3 kWh. Infelizmente a montadora não informa pra gente se essa é a capacidade nominal ou utilizável, mas aposto que é nominal. Isso significa que as baterias, na prática, o que você consegue usar delas é um número um pouco menor do que a capacidade total, que a gente chama de nominal. O interessante para a gente ressaltar é que na linha 2024 e nas anteriores, ele tinha somente 8,3 kWh na bateria, agora são 18,3, então mais que dobrou o tamanho da bateria. Com isso mudou também a potência de recarga dela, que a gente vai falar com mais detalhes na avaliação completa. Hoje aqui o foco é o consumo mesmo. Mas você tendo uma bateria maior, você tem também mudanças no motor elétrico e isso acarreta, claro, em um peso um pouco maior. Então nessa linha 2025 a gente tem aqui 1.790 quilos, sendo que na linha 2024, de acordo com os números da ficha técnica, tá pessoal, eram 1.700 quilos, ou seja, um acréscimo de altos 90 quilos. E vocês lembram que eu falei para vocês sobre regeneração de bateria? É lógico que se você quiser ter uma recarga de verdade, você precisa conectar esse carro na tomada, por isso que ele é plug-in, então você pluga ele na tomada para recarregar. Inclusive esse carro vem com um carregador portátil que você consegue ligar em tomada 220. Claro que vai demorar para carregar, mas você tem essa possibilidade e quebra um baita galho. Mas além disso, ele também faz essa recarga
carga da bateria de uma outra forma, que é utilizando a frenagem regenerativa. Praticamente todo carro híbrido ou elétrico tem esse sistema. E como que funciona? Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, que é energia de movimento, em energia elétrica. Isso significa que então você consegue ter uma bateria infinita que nunca acaba? Não, infelizmente não é bem assim, tá? Por questões de física, quando você faz essa conversão de energia, o carro perde um pouco de movimento, então ele vai acabar freando um pouco automaticamente. Por isso que é utilizado somente nas desacelerações e também nas frenagens. Na prática, não é algo que vai de fato carregar a sua bateria, mas você recuperando um pouquinho da energia, você pelo menos deixa de gastar, você economiza nesse sentido. E ali no painel a gente vê em tempo real o quanto a gente está economizando. Então agora ele está ali, ó, menos 5 kW. Menos porque eu estou justamente deixando de gastar para recuperar. Agora que eu estou acelerando, ele está em 8 kW positivo, ou seja, estou gastando. Então nessas frenagens, principalmente na cidade, que tem muitas desacelerações, você consegue aproveitar um pouquinho dessa energia que seria desperdiçada. E isso ajuda a economizar até mesmo as pastilhas e os discos de freio. Se você reparar em um modelo principalmente 100% elétrico, o híbrido um pouco menos, mas ele demora muito mais para você gastar as pastilhas, porque a maior parte do tempo ele está freando o carro por essa frenagem regenerativa. Agora, se você pisar um pouco mais forte no pedal do freio ou algo nesse sentido, aí sim ele vai utilizar também as pinças no modo convencional, digamos assim. E é claro que eu vou falar de todos os detalhes para vocês na avaliação completa, mas que carro gostoso de dirigir, viu? Muito confortável. Talvez não seja o ideal para quem gosta de uma condução mais esportiva, com uma suspensão mais dura, uma direção mais direta, né, mais dinâmica. Aqui não é o caso. Mas para quem gosta de conforto, para você rodar aqui na cidade, infelizmente tem alguns barulhinhos de acabamento, mais do teto solar, na verdade. Mas tirando isso, que convivência bem legal com esse carro, principalmente porque muita parte do tempo ele está com o motor a combustão desligado, então você tem um silêncio muito grande aqui. E o isolamento acústico desse carro também é muito bom, então geralmente você não percebe o motor 1.5 em funcionamento. Alguns casos sim, por exemplo, se você der um pé fundo, aí entra bastante barulho dele porque ele sobe muito giro, mas ele é tão suave que você geralmente não repara ele ligar ou desligar. Eu sempre dou algumas dicas para vocês para economizar combustível. E uma delas é evite acelerar, mas aqui na subida a gente não tem muito o que fazer, né? E nesse momento aqui ele estava utilizando o motor a combustão e o motor elétrico ao mesmo tempo para mandar energia para as rodas. Agora ele está utilizando os dois para recarregar. E é muito legal você ficar vendo esse gerenciamento tanto na multimídia quanto aqui no painel de instrumentos, inclusive bem grandes, né? A gente pode até rotacionar essa tela aqui se você preferir. Quem conhece o nosso canal já sabe que estamos chegando no final do nosso trajeto, mas tenha calma, porque, como eu falei, faremos o teste novamente, porém com o modo automático de gerenciamento da bateria, porque aí ele vai gastar o quanto ele achar necessário e provavelmente vai ser bem mais econômico do que esse modo híbrido convencional, digamos, que a gente está utilizando, como se fosse um Toyota Corolla, por exemplo, que ele não pode ser recarregado na bateria. Então quando você usa esse modo Save, ele praticamente funciona como um híbrido convencional ao invés de plug-in. Bom pessoal, primeira etapa aqui finalizada no modo Save. Vamos conferir como que foi o consumo. Primeiro a gente vê que rodamos 10,2 km, desculpem pela incidência do sol. A gente pode ver aqui 6,6 litros a cada 100 km, que se a gente converter dá 15,1 km por litro. E a gente pode ver aqui também que gastamos 700 ml de combustível nesse trajeto, lembrando que esse carro não é flex, só a gasolina. Levamos aproximadamente meia hora, na verdade um pouquinho menos. A média de velocidade ficou em 22 km por hora. Agora, antes da gente falar sobre essa média de consumo, vamos refazer o teste no modo automático do gerenciamento da bateria para ver a diferença.
Agora fizemos o percurso novamente, dessa vez aqui com a bateria no modo automático, tanto que vocês podem ver que estávamos ali em 46%, caiu para 38%, então gastou consideravelmente a energia da bateria. Vamos ver aqui o computador de bordo. Como eu falei para vocês, rodamos os mesmos 10,1 km, mas agora foram 4,6 litros a cada 6 km. Isso significa que dá 21,7 km por litro na conversão. E reparem que a gente gastou muito mais também da bateria. Aliás, a gente praticamente só gastou bateria, né? Vocês podem ver ali no combustão que ele não gastou praticamente nada. Antes a gente tinha feito menos 1 kWh da bateria, então a gente tinha até carregado um pouco ela. Dessa vez a gente gastou 15,9 kWh a cada 100 km da bateria, então uma diferença bem grande no consumo de energia. Lembrando, o modo automático não está no modo EV. Gastamos 0 litros de combustível, um pouquinho menos de meia hora dessa vez, com velocidade de 24 km por hora na velocidade média. E aí, será que esse consumo é bom ou não? Bom, o que eu posso dizer para vocês em relação a essa média? Eu acho que os 15 km por litro ali, 15,1 que a gente fez da primeira vez, já são muito bons, mas os 21,7 aqui estão mais condizentes com um carro híbrido plug-in. Claro que para um carro desse porte, ambas as médias estão ótimas, mas se você utilizar a bateria no modo automático, que aí ele vai aproveitar o máximo que ele pode da parte elétrica para economizar o combustível fóssil, que no caso é gasolina, você vai conseguir médias muito melhores. Lembrando que num carro híbrido o consumo é muito variável, já é bastante num carro a combustão. Num carro híbrido plug-in é até mais. Por quê? Porque depende justamente desse gerenciamento do carro que ele vai fazer entre gastar bateria e gastar gasolina. Então vocês viram que só mudando o modo ali da bateria, entre preservar ela nos 47% ou então deixar ele gastar essa bateria, vocês viram que muda completamente o consumo. De 15,1 foi para 21,7. E aí eu posso dizer que ele é sim muito econômico. Mas lembre-se que se você ficar gastando a bateria conforme a gente gastou nessa segunda etapa do teste, você vai ter que depois recarregar ela em algum lugar. A gente usou a semana inteira só mantendo a capacidade mais alta da bateria, porque esse carro veio sem o carregador pra gente. Então você tem que fazer uma escolha, mas o legal é que você tem essa opção de selecionar o que você prefere ali na central multimídia. E eu falei para vocês que a gente ia comparar a nossa média com a média informada oficialmente pelo Inmetro. Mas aqui a gente tem um certo probleminha. Em sua tabela oficial de consumo, o Inmetro informa duas médias diferentes. Uma em modo HEV, ou seja, do tipo híbrido, e outra em modo 100% elétrico. Então o que a gente tem aqui no caso do Song Plus 2025, de acordo com o Inmetro, é na cidade uma média de 14,9 km por litro nesse modo híbrido. E lembrando que a gente conseguiu 15,1, então um pouquinho a mais, mas ainda assim muito próximo da média oficial do Inmetro. Já no modo 100% elétrico, que seria o modo EV, ele divulga um consumo equivalente a 39,1 km por litro. Porém, a gente não pode comparar com o nosso 21,7, porque a gente fez o modo híbrido, mas considerando o modo de gerenciamento automático da bateria, ou seja, onde ele usa a bateria conforme ele achar necessário. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e, claro, qual a opinião de vocês sobre essas duas médias de consumo. E se inscreva no canal, porque teremos muito conteúdo legal com Song Plus 2025, conteúdos tão completos assim, vocês sabem que é uma característica do canal GT Autos, e é claro que a gente sempre faz esses conteúdos também com todos os outros modelos que passam pelo teste de uma semana aqui no nosso canal. E aproveita também para hypar o vídeo, que agora tem essa função no YouTube, é de graça e ajuda muita gente.